Tem gente que tem. Porque eu não sei como é que coloca mais gente, sabe? Estamos aqui tendo problema para esperar o Marcos entrar, né? Mas já entrou aí o Thiago, o Jober, que bom que vocês estão conosco. Tem umas carinhas, né? Cadê você, Marcos? Entra aí. Uhum. Boa noite a todos. Eu estou aqui esperando o Marcos para nós começarmos a live. Enquanto ele está entrando, eu vou dizer do meu grande prazer de estar essa noite aqui através do Instituto HBF e do Valon Educacional. Por coincidência, e a vida para mim é cheia de coincidências, hoje o Facebook me mandou uma mensagem dizendo que estava fazendo um ano que eu dei a minha primeira aula no Instituto Valon, hoje Valon Educacional. Então eu fico pensando assim, que essas coincidências não são mais do que avisos de que estamos no lugar certo e na hora certa. Deixa eu ver aqui o que nós estamos fazendo para convidar o Marcos aqui. São coisas de primeiras lives, né, gente? Pessoa super antenada com tecnologia, mas nunca tinha feito live. E essa é a primeira, a gente está aí com essa dificuldade. Jober, eu não estou achando aonde você falou que eu preciso convidá-lo. Onde eu convido? O Marcos não está presente aqui na live para eu convidá-lo. Vocês ficam rindo, né, gente? Vocês estão achando graça, né? Mas então, e aí, com um ano já de aula no Valon, hoje a gente faz a primeira live também pelo Valon. E para falar de um tema extremamente importante, né? Que é a inclusão. E eu penso que discutir isso numa sexta-feira só pode dar certo porque nós estamos com essa pandemia. Ninguém pode ir para barzinho hoje ou pode deixar para beber uma cerveja depois que a gente terminar. Já convidei o Marcos, eu acho que o Marcos está fugindo, ele não está aqui, nós temos só uma hora. E não vai dar tempo da gente falar tanta coisa que a gente preparou, porque vocês podem não acreditar, mas nós sentamos e preparamos essa live, né? Porque a gente dá muita importância a um momento como este, que muitas pessoas estão nos assistindo, para falar de um tema como inclusão.
é importante que a gente... gente, espera um pouquinho. Tem alguém ligando, acho que é o Marcos. Tinha que achar o nome dele, não HBF. Não, mas ele tinha que entrar com o HBF. Não tem aqui. Por que ele não apareceu que ele começou. Ah. Tem. Ah, ela tá falando, Evelyn. Fala que tá guardando aí o instituto. O que tá digitando? Ai, ai, ai. Mas onde eu digo? Ela fala, Evelyn, para. Então, e se eu entrar pelo HDF também? Evelyn. Aí, Marcos apareceu! Eu falei, o Marcos está fugindo! Ele não quer conversar comigo hoje! Então, conseguimos, né? Conseguimos, graças a Deus. Eu estava falando, Marcos, que do meu grande prazer, porque hoje o Facebook me lembrou que está fazendo um ano que eu dei a minha primeira aula no Valon. Acredita nessa coisa? Olha que coisa boa. Que alegria. Eu acho que você afastar um pouquinho o seu computador ou o seu celular para melhorar a sua imagem. Isso. Beleza. Isso ficou melhor? Ficou bem melhor. Ótimo. Então, vamos lá, começando agora, né? Primeiro eu gostaria de me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Marcos Borges, eu sou fonoaudiólogo de formação, sou especialista em linguagem, fonoaudiologia neurofuncional, mestre e doutorando em ciências da saúde e sou professor do Valon Educacional com muito orgulho, né? Nós vamos fazer essa live de hoje dentro do Conexões Afetivas e a proposta da live é falar um pouco sobre o porquê da importância de incluir, né? Atendimento e inclusão das pessoas com deficiência. Junto comigo está a professora Evelyn, para quem eu vou passar a palavra agora, para que ela também se apresente. É com você, Evelyn. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Evelyn Silveira Rocha, sou pedagoga e fonoaudióloga, atuei na área da educação dentro de escola por mais de 30 anos e agora atuo como fonoaudióloga e psicopedagoga clínica. E atuo também com consultoria e assessoramento de escolas, principalmente nessa área de inclusão, porque definitivamente a inclusão está posta. E nós temos esse caminho aí para percorrer, não é, Marcos? Esqueci, né? Esqueci de falar que eu tenho 5 especializações e sou mestre em educação. Mas eu costumo dizer nas minhas palestras, sabe, Marcos? Que a melhor parte do meu currículo tem 21 anos e chama Luiz Eduardo. Porque não há melhor do que você ter um filho, né? Isso é uma bênção, de fato. Sou 2 vezes abençoado, então. Se você tem um, eu tenho 2. Tenho experiência de ser pai de um rapaz e pai de uma moça, não é? São 2 experiências diferentes. Mas vamos lá. Você estava falando da questão da importância, né, de incluir. E eu gostaria de começar falando um pouco dessa questão da inclusão, não é? Primeiro a gente precisa entender, né, a palavra e o conceito inclusão na sua amplitude. Diferente do que muitos pensam, incluir não é matricular.
pensando em ambiente escolar, né? O incluir também não significa garantir matrícula ou agrupar esse aluno dentro de um agrupamento de sala. Incluir é muito mais do que isso. Incluir é fazer parte, né? É participar, é se sentir envolvido. Então, eu acho que a gente tem duas experiências distintas. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos dentro da APAE e você tem uma experiência de escola particular. E a APAE já é uma escola especial, especializada na questão da inclusão da pessoa com deficiência. E você traz uma outra visão, um outro olhar da escola particular. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho dessa sua experiência da inclusão dentro da escola comum e no ensino particular. Antes disso, eu queria chamar a atenção de quem está nos escutando nesse momento, porque a inclusão não é um projeto de uma escola, ela não é uma novidade que a escola tem que implementar. A inclusão tem a ver com princípio, tem a ver com valor, não é? Não é uma ideia passageira, não é um modismo. E aí me vem à cabeça 3 datas que são referências na área da educação. Primeiro, é a nossa Constituição, e ela é de 1988. Desde 1988, está posto na nossa Constituição que a educação é direito de todos. E todos, somos todos, sem nenhuma diferenciação. Depois, na década de 90, tem a tão proclamada Conferência de Salamanca, né? E em 2007, a ONU reforça também essa questão legal. E nessa da ONU, o Brasil é signatário, quer dizer, o Brasil entende que deve incluir todos, que a educação é direito de todos. E aí a gente tem, então, professores que ainda questionam se devem ou não incluir, pais que ainda têm dúvida se devem ou não levar os seus filhos para a escola. Eu penso que o cidadão, ao nascer, já tem direito à educação. Ele tem direito à saúde e à educação. Não existe educação sem saúde. Então, quando a gente está falando de inclusão, nós estamos falando de um direito à educação. Se é um direito, eu vou receber esse aluno como recebo qualquer outro aluno. E não há mais sentido em escutarmos de diversas fontes que, para incluir, eu preciso me preparar. Se eu não incluo, se eu não vejo a inclusão como valor e um princípio que está desde há muito tempo, mas eu estou buscando 88 na nossa Constituição como direito do cidadão, se eu não faço isso, eu não posso dizer que eu estou atendendo a todos. Então, a escola de ensino regular, ela sempre foi ela sempre incluiu. O que acontecia antes é que quando ela incluía, alguns alunos ficavam num canto, eles ficavam à mercê de um desenvolvimento. Hoje não. Hoje esses alunos que estão na escola, eles já são vistos como pessoas com direito ao desenvolvimento da aprendizagem. O que diferencia e que eu vejo acontecer, e eu tenho assim uma longa história dentro, como você falou, de escolas, e eu tenho muitas alegrias em termos de inclusão. Eu sempre conto para as minhas alunas da minha felicidade quando um aluno que a gente estava com bastante dificuldade de que ele fosse alfabetizado, síndrome de Down, e quando a mãe chegou um dia muito feliz e me disse assim, Evelyn, ele sabe ler.
E eu falei, como? Como é que você sabe que ele sabe ler, né? Ela disse, sabe por quê? Ele responde com áudio o que as pessoas da família perguntam no grupo da família. Olha que experiência. Então, ele lê, né? E isso foi um dos momentos mais felizes, assim, eu poderia contar outra série, número de casos que eu fiquei feliz. E também tenho, tive dias difíceis, como, por exemplo, quando um gestor escolar, meu chefe, né, chegou para mim e disse assim, olha, Eve, vamos parar de fazer um bom trabalho, porque nós estamos virando referência em inclusão. E isso não é bom para a nossa escola. Ele feriu um princípio, do meu ponto de vista. Ele feriu um valor, não é, Marcos? Verdade. E aí, eu também, completando um pouco a sua fala, eu sempre digo o seguinte: enquanto houver necessidade de ter, né, dia de conscientização disso, dia de conscientização daquilo e alerta, é porque as pessoas ainda não conhecem, né? E como a gente está fazendo uma live pensando na pessoa com deficiência, a deficiência ainda é algo estranho, é algo desconhecido. E existe entre pessoas uma dificuldade de lidar com aquele que não é igual, não faz parte do grupo da mesma forma que os demais. E eu percebo esse movimento, embora, como você está dizendo, que desde a Constituição de 88, depois a Convenção de Salamanca e outros marcos legais que garantem à pessoa, ao cidadão, o direito de estar à escola, por isso a gente começa nessa questão da definição do que seria incluir, né? E muitas escolas entendem que esse direito é simplesmente garantir o direito à matrícula. E, na verdade, o direito pode começar aí na garantia da matrícula, mas eu também preciso pensar na garantia do aprendizado, na garantia de que esse sujeito, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, tem direito de frequentar, de estar matriculado, de estar enquadrado dentro de um grupo, numa escola, seja ela uma escola comum ou uma escola especial, particular ou pública, e a escolha de estar aqui ou acolá é direito também da família. Quem vai fazer a opção para colocar nessa ou naquela escola, na modalidade, seja ela qual for, é a família. Agora, estando na escola, ele tem o direito de aprender. E a escola precisa de se organizar para fazer com que aquele sujeito aprenda. E às vezes isso não acontece porque as expectativas que a escola tem para aquele sujeito é muito maiores do que ele pode oferecer. Então a escola cria expectativa muito grande e a gente não pensa no princípio da equidade, né? Dá para cada um conforme a sua necessidade, a gente dá de uma forma nivelada, como se todos os alunos aprendessem da mesma forma, e a gente sabe que existem, não é, habilidades diferentes, modalidades diferentes, tempos diferentes, mas a escola não respeita isso. E às vezes, por conta dessa dificuldade do ambiente escolar em perceber essas necessidades específicas da pessoa com deficiência, é que a escola simplesmente garante, né, a matrícula e não garante o aprendizado. Ou ela se vê embaraçada quando ela tem lá um grupo significativo, como você disse, que o seu gestor falou, para de receber, porque a gente está sendo referência. Não seria melhor falar assim, olha, nós estamos sendo referência, vamos continuar recebendo e nos adequarmos para fazer com que essas pessoas aprendam e sejam felizes também, porque eu acho que há uma dificuldade do entendimento de que a escola é espaço de aprendizagem. E quando a gente pensa que a escola é espaço de aprendizagem, não espaço de aprendizagem tão somente da leitura, da escrita, do raciocínio lógico-matemático, mas é um espaço de aprendizagem pensando na aprendizagem no processo evolutivo de desenvolvimento. E se o sujeito tem uma dificuldade e ele pode até não aprender a ler e a escrever
por conta das limitações dele, mas se a escola é um espaço de aprendizagem para que ele aprenda a se vestir, para que ele aprenda a comer, para que ele aprenda a se comportar, isso já é válido. Também a gente não pode pensar na escola como um espaço simplesmente de socialização. Eu vou para a escola, eu me socializo estando na escola, mas o papel da escola não é tão somente socializar. Ela é um espaço em que o sujeito vai para aprender, ele vai para aprender e na medida em que ele aprende, ele desenvolve, não é? Isso. Agora, a gente tem que dizer, se a gente fizer uma volta lá ao início, a escola ela tinha uma proposta mais ampla de preparar para a vida, que eu entendo que seja uma das funções da escola. Mas com o neoliberalismo, com esse capitalismo que hoje a gente vivencia, a escola, foi dada à escola apenas a função de formar para o mercado de trabalho. E se eu tenho como função principal formar para o mercado de trabalho, eu estou dizendo que eu preciso nivelar a todos para que todos aprendam da mesma forma. E a escola, então, organiza o seu currículo para atender todos da mesma forma. Por isso que eu vejo que inclusão é uma coisa que a escola já fazia quando ela entendia que quando esse indivíduo chega, que eu conheço esse indivíduo, eu tenho que atender às necessidades especiais dele. Todos nós, enquanto indivíduos, temos necessidades especiais, não é? Então, aprendemos de formas diferentes, em tempos diferentes. O que também chama atenção, Marcos, e por isso eu falei no início sobre a questão da saúde, que é direito também, é porque você vê, Marcos, você está me escutando? Marcos, cadê você? Você está me escutando? Eu não estou te escutando. Então, quando a gente pensa, então, que a inclusão é uma definição moderna, no sentido de que eu preciso que todos estejam iguais, eu tenho o mesmo currículo, quero que todos cheguem do mesmo lugar. Por isso, a padronização da avaliação. Uma coisa que a gente não pode esquecer, a escola sozinha não dá conta. Sozinha, a escola não faz nada. Por que eu digo isso? Porque, veja, primeiro, precisa, para que a gente possa realmente incluir, precisa que a família leve esse indivíduo até a escola. Depois, é preciso que ela concorde com a escola, com as formas que a escola vai utilizar para essa inclusão. E, essencialmente, ela precisa entender que a escola tem uma função diferente do que os especialistas que estão fora da escola têm para atender esse indivíduo. Porque senão ficava muito fácil, né, Marcos? Vamos jogar tudo para a escola. Porque o professor não está preparado. Porque a escola não está preparada. E eu não vejo assim, não. Eu acho que é uma preocupação que todos nós devemos ter. Eu, enquanto psicopedagoga, enquanto fonoaudióloga, aquele aluno está na escola, é direito dele estar na escola, naquela escola. O que eu, como especialista, vou levar para acrescentar no trabalho do professor, para facilitar o trabalho do professor? O que eu vou levar para que isso aconteça? Marcos, agora eu não sei se eu estou falando, se você está falando, você está me escutando? Marcos? Gente, me dá um alô aí. Vocês estão me escutando? O Marcos também? Alô, vocês?
Alguém pode me dar um alô? De quem que vocês estão escutando? Porque senão eu continuo falando aqui, parece que o Marcos... Alguma coisa para ver? Então, eu não consigo escutar o Marcos. Não sei como é que faz, não. O Marcos sumiu. Eu não sei onde foi esse Marcos. Então, vamos esperar o Marcos voltar, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é, principalmente, que a escola, os especialistas, é uma parceria, e a família, eles devem estar numa parceria tão integrada em reconhecimento e na valorização das diferenças. Gente, o que que tem de difícil nisso? O mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo contemporâneo, ele não tem lugar mais para exclusão. Então, nós precisamos dizer que existe uma exclusão antes da inclusão. Veja, quando uma criança chega na escola, uma criança cadeirante chega numa escola, e ela não tem a possibilidade de um elevador ou de rampa, eu já estou excluindo. Então, eu preciso pensar sem nenhum objetivo de receber aluno com nenhuma dificuldade, que se eu sou escola e se eu vou trabalhar com educação, eu preciso organizar o ambiente para receber qualquer tipo de aluno. Não é isso? Assim como no consultório. Eu preciso me organizar para receber qualquer tipo de paciente. Todos eles com as suas diferenças individuais, não é? E aí eu fico pensando que quando nós vamos entender que é função do Estado favorecer o atendimento do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, para além da escola. O que a escola vai fazer, o Marcos disse aí, a função da escola é desenvolver a aprendizagem. E desenvolver a aprendizagem no sentido de garantir que qualquer indivíduo possa aprender. E que nós aprendemos em tempos e de formas diferentes. Mas esse indivíduo com necessidades especiais, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Ele não precisa só da escola. Ele precisa ir para a escola, porque lá ele vai aprender tudo como os outros estão aprendendo. Isso é inclusão, gente. Por quê? Porque, veja, se eu também coloco esse aluno na escola e começo a levá-lo para uma aula diferente de todos os outros alunos, eu começo a fazer atividades diferentes para aquele aluno, diferente de todos os alunos. Se na avaliação eu facilito para aquele aluno, isso é inclusão? Vocês chamariam isso de inclusão? Então, o que eu penso, voltou, Marcos! Então, eu estava falando, Marcos, que a escola tem como função desenvolver a aprendizagem. Exato. Mas quando é que nós vamos ver as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento humano se efetivarem com os atendimentos que esse indivíduo precisa?
Aí você poderia falar um pouquinho dessa realidade da APAE, porque a APAE, ela tem uma equipe multidisciplinar dentro dela para atender esse aluno, não é verdade? Exatamente, né? Eu estava dizendo quando caiu, né, da importância de nós primeiro percebermos o que seria aprendizado. É importante nós entendermos que a escola é um espaço de aprendizado, que ele vai oferecer para esse aluno a possibilidade de aprender, mas entender, aprender o quê? Porque também você falava um pouco do mundo capitalista e às vezes as escolas estão preocupadas em formar pessoas para serem competitivas no mercado, para conseguirem ter... Primeiro, os pais querem que os filhos sejam rapidamente alfabetizados. Depois, eles querem que os filhos tenham um bom desempenho no Enem e consigam uma universidade pública num curso que é considerado elitizado. Ninguém está preocupado em formar cidadãos e pessoas felizes. Ontem, o professor Job e a professora Jordana falaram um pouco em que lugar, né, eu estou na fila da educação, e ele começou falando dessa questão da afetividade. E eu acho que isso é muito importante. Então, quando a gente pensa na escola especial, e o modelo de escola especial que eu conheço e tenho maior experiência é da APAE de Goiânia, quando a gente pensa no aprendizado desse sujeito, eu preciso entender que o aprendizado dele pode não ser um aprendizado de leitura, de raciocínio lógico-matemático ou de qualquer outra habilidade formal da escola. E eu vejo que a grande dificuldade das escolas comuns, né, diferente das escolas especiais, é fazer esses ajustes. Primeiro, entender o sujeito como um todo. E é difícil, de fato, né, porque na pedagogia, os professores não têm na sua formação, e eu acho que o déficit, o problema, começa aí, né, na formação do professor, que vai receber uma pessoa com deficiência dentro do seu agrupamento. Então, aquele sujeito cai lá dentro da turma dele, meio que de paraquedas, porque a escola tem que garantir que esse menino se matricule, e aí esse professor não está preparado para entender a diversidade e a dificuldade desse aluno para aprender. Ele tem um currículo para cumprir com um cronograma relativamente apertado, né? Então, se a gente pensa na educação, nas séries iniciais do ensino fundamental, ele vai ter que alfabetizar no primeiro ano, e ele tem lá os 200 dias letivos para poder fazê-lo. E quando eu penso num sujeito que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, ou que está dentro do espectro do autismo, isso para ele é muito difícil. Então, eu acho que a diferença básica que eu percebo entre a escola comum e a escola especial, você me perguntando o exemplo da APAE de Goiânia, é entender essas dificuldades desse sujeito, é poder flexibilizar esse currículo, é entender na necessidade desse sujeito ser autônomo, de ser independente. E a APAE de Goiânia, não é? Ela tem uma possibilidade que nem todas as escolas especiais têm, de ter um suporte de uma equipe clínica que vai ajudar esse professor nesse entendimento. Porque também, mesmo falando um pouco do aspecto clínico, e eu costumo comentar isso, na grande maioria dos nossos relatórios pós-avaliação, só estão destacados lá o que a pessoa não faz. Ele não lê, ele não reconhece, ele não faz a relação fonema-grafema, ele não sabe contar de 1 até 10, ele não nomeia cores, ele não sabe, ele não. E aí, o que ele sabe? Eu acho que também a gente precisa começar a se preocupar nessas nossas avaliações e nesses relatórios, qual é o potencial daquele sujeito? Qual é a capacidade de aprendizagem? Qual é o canal, né, ou a janela que está aberta que ele pode aprender? E aí, a partir disso... Sim. Não, pode terminar, pode terminar.
A partir disso, você consegue, então, oportunizar para essas pessoas com deficiência a possibilidade de aprender. E eu digo também mais, quando a gente tenta fazer algo que é muito difícil ou impossível, a tendência que a gente tem é desistir, porque isso não é prazeroso. Eu não consigo fazer que aquilo seja, de alguma forma, para o aluno prazeroso ir para a escola. E aí, onde acontece a evasão escolar, e a gente percebe isso não só na pessoa com deficiência, mas em alguns sujeitos que apresentam, por exemplo, dificuldades de aprendizagem. Ele não tem propriamente uma deficiência, mas ele tem uma dificuldade de aprender. Ele tem um ritmo diferente de aprendizagem. Mas a escola, de uma maneira geral, ela não quer esse aluno. Ela não quer o aluno que não aprende. Ela não quer o aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Ela não quer o aluno com dificuldades de comportamento, porque dá trabalho, né? Atender pessoas... Porque ela está organizada, porque a estrutura, e isso foi, para mim, um dos grandes ganhos quando a lei disso, inclua, porque mexeu com essa estrutura que está tão cristalizada dentro da escola. Se eu pensar que para ter sucesso na vida, todos devem aprender o determinado conteúdo no mesmo tempo, para que seja possível ter sucesso, eu vou padronizar essa aprendizagem. E aí, eu costumo muito dizer assim, bom mesmo é ter filho e ter aluno da média. Olha que mediocridade, gente. Isso é ser medíocre. Mas porque se você tem um aluno que tira 7, ele passa, não passa? Ele não é aprovado? Sim. Se você tem um filho que tira 7, ele está aprovado, não está? Difícil é aquele que está aquém ou além do que o grupo escola, que é o segundo grupo onde o indivíduo participa. O primeiro é a família, o segundo é a escola. E nesse segundo grupo, ele vai ser preparado para a vida pública. Vamos combinar, não é a escola que prepara o indivíduo para a vida pública? Não é na escola que ele tem esse enfrentamento diferente do que ele faz na família? Então, nas palestras, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, eu digo assim para os pais: o que você acha que é sucesso, que você gostaria que fosse sucesso para o seu filho? Aí todos, que ele fosse feliz, mas ele precisa ser feliz. Aí eu digo assim, feliz, aprovado para medicina na federal. Né? Então veja como essa é uma questão de princípios e de valores. Eu não quero ter só médicos, eu não preciso só de médicos, eu não preciso só de advogados. E o tempo está passando e nesse sentido a gente ainda vê muito preconceito. Deixa o seu filho chegar e falar para você que ele que tira só 10, resolveu fazer faculdade de música. Eu mesmo tenho preconceito. Então, é esse preconceito que fica visível na escola. A escola escancara esse preconceito. Quando ela diz, esse aprende, esse não aprende. Para esse, eu posso ter qualquer tipo de atividade. Para esse, ele virou um peso, porque eu preciso fazer um currículo adaptado, eu preciso fazer uma nova avaliação. Por isso, eu sempre penso que a escola, como instituição que recebe a todos, a primeira coisa que ela deve fazer é acolher a todos. E esse acolhimento não significa, como você falou, só a socialização. Esse acolhimento exige estudo. Nós precisamos estudar. A partir do momento que eu tenho um aluno que é síndrome de Down, que eu tenho um aluno dentro do espectro autista,
Eu preciso conhecer a realidade desse aluno. Se eu recebo um aluno que não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, eu também não preciso conhecer esse aluno? Eu não preciso saber quem é a família desse aluno? Como esse aluno vive? Então, a inclusão, ela é feita no sentido de atender aqueles que estão conosco naquele momento, seja na escola regular, seja na escola especial e seja na família. Você mesmo falou, não hoje nessa live, mas você já me falou, que você observa essa questão do preconceito dentro da própria família. Não é, Marcos? De fato. Como é que é isso? Como é que você observa isso? Então, você estava dizendo, né, que eu recebo o aluno e eu tenho que conhecer esse aluno. E, na verdade, às vezes, antes de conhecer o sujeito, não vou falar no aluno, porque a gente pode falar em escola, em equipe multiprofissional, né, de conhecer a pessoa, antes de fazer qualquer pré-julgamento, né, ou um preconceito. Então, o preconceito que a gente faz é de que aquela pessoa que tem deficiência, seja ela qual for, não será capaz. Primeiro, eu tenho um preconceito de que ele é um sujeito de menor valia. Ele não será capaz de aprender. Então, para que estar na escola se ele não vai aprender? Para que eu vou fazer a inserção dele em um grupo qualquer se ele não vai participar, né? Então, começa esse preconceito. E esse preconceito, nós também não devemos jogá-lo todo, né, na escola. Existe o preconceito, acho que na sociedade, de uma maneira geral. Inclusive, o meu objeto de estudo do mestrado foi a questão da colocação da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. E nós percebemos que uma das grandes dificuldades vinha da família. Porque se meu filho é deficiente, é muito melhor que ele fique em casa sobre os meus cuidados, recebendo lá um benefício, um BPC, um benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria porque ele não é contributivo, do que eu colocá-lo no mundo do trabalho. Porque lá no mundo do trabalho, ele vai ter que cumprir as regras, ele tem que ter horário para chegar, horário para sair, trabalhar a carga horária que lhe é proposta, né, conforme o contrato de trabalho. Ele só vai ter férias nos períodos de férias. Não tem essa de que, às vezes, a gente ouve de algumas famílias, hoje ele não quer acordar e não foi para a escola, né? Hoje ele estava rindo e eu achei melhor ele não ir para a escola. Então, a própria família, às vezes, enxerga a pessoa com deficiência como não sendo capaz. E ela tem um medo também. Eu acho que também não é por maldade. Às vezes isso acontece por um medo da exposição, de colocar o filho numa situação de sofrimento. Se eu o coloco lá na escola, ou se eu o coloco no mundo do trabalho, ou se eu coloco para ele fazer uma atividade em igual condição a outro que não tem deficiência, de repente ele pode ser vítima de bullying, de repente ele pode ser chacoteado, de repente... Agora, Marcos, mas eu penso assim, quem não pode? Quem de nós não pode? É essa a questão. Todos nós somos diferentes. E a educação, ela não pode valorizar só a homogeneidade, só aquilo que é padrão estabelecido. A escola, o consultório, a orientação que você faz para as famílias, quando você atende, seja no consultório, como você falou, seja na instituição, seja em qualquer lugar, é valorizar as diferenças. Nós todos somos diferentes. Quanto mais eu tento padronizar, homogeneizar, eu tiro a possibilidade de enriquecimento entre as pessoas. O que nos enriquece é que eu e você somos diferentes. Porque se todos fôssemos iguais, não existem duas pessoas iguais. Então, quando eu falo de inclusão, eu estou falando dessa inclusão
do diferente, seja ele qual for, com qualquer diferença. Então, o meu padrão, o meu objetivo conta muito. Aquilo que eu sou como pessoa conta muito. Por quê? Porque se eu me deparo com o que é diferente e acredito que eu posso desenvolver a pessoa, o indivíduo, levando em consideração que qualquer desenvolvimento é um desenvolvimento que possibilitará a esse indivíduo uma melhor adaptação social, e é a adaptação social que leva à felicidade, não é? Claro. Não tem ninguém que é feliz, não tem ninguém feliz aqui, como os pais falam lá. Ah, vocês querem feliz, mas é uma medicina na federal. Então, não tem ninguém que não seja feliz, que não tenha autonomia. E isso é uma coisa que nós precisamos preservar. E por isso é também uma aprendizagem. A aprendizagem da rotina. A aprendizagem... E aí, a gente não está falando só de leitura escrita, mas a gente está falando que hoje a gente tem uma tecnologia que permite ao aluno ler a pergunta e responder pelo áudio. Nós temos tecnologia que o próprio indivíduo pode fazer a sua adaptação à sua necessidade. Quantos aplicativos, quantos programas nós temos? Mas aí nós vamos cair naquilo que eu queria voltar um pouquinho, Marcos, que é a questão das políticas públicas. É claro que esses aplicativos e esses programas não são acessíveis a todos os indivíduos. São poucos os indivíduos que têm acesso a esse. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou cruzar os braços e falar, mas não tem, né, política pública? Eu acho que não. Eu acho que enquanto função, a minha função é dizer às pessoas o direito que elas têm. E nesse sentido, é a escola a grande colaboradora. Porque o professor, Marcos, mesmo que ele não tenha tido na faculdade aulas específicas em relação a todos os transtornos e as síndromes e de como atender esse indivíduo, uma coisa ele tem e com qualidade, é o conhecimento da legislação. Então, quanto mais eu conheço a legislação, quanto mais eu divulgo a legislação, quanto mais eu esclareço as pessoas dos direitos que ela tem, mais eu proporciono e possibilito que ela tenha acesso a psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médicos em geral. Né? Você tenta marcar hoje uma consulta com neuropediatra pelo SUS, vai demorar. Então, nós não precisamos de mais leis que nos digam que é preciso incluir. Nós precisamos de leis que digam assim, é função, é direito do indivíduo, educação e saúde. Para que ele tenha educação e saúde, ele precisa ter atendimento médico e atendimento especializado. E ele precisa ter uma boa escola. E quando eu digo boa escola, eu não estou dizendo que tem que ser o melhor prédio. Eu estou dizendo que essa escola leva em consideração e aceita que todos os nossos alunos são diferentes. E cada um merece o nosso olhar especial para desenvolver a aprendizagem. Ai, Evelyn, mas isso é muito bonito, né? Mas me coloca lá naquela sala com 40 alunos, 30 alunos, e me coloca lá também 2 alunos com... Vamos dar um exemplo. Um síndrome de Down e um dentro do espectro autista. Ótimo. E aí eu coloco mais 2 profissionais, porque também a família pensa que se tiver um profissional de apoio, está resolvido o problema. E aí eu coloco, então, numa sala, 30 alunos, vamos colocar 28, mais esses 2, a professora, uma estagiária e 2 apoios. Tem mais adulto nessa turma do que criança. É uma descoordenação
dessa proposta. Mas eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que se é isso que atende aquele grupo, é isso que deve fazer. Mas não como padrão. Os pais chegam muito carentes desse esclarecimento, levando a lei ao pé da letra. Então, eles dizem assim, olha, mas eu fui no médico e ele diz que meu filho tem que ter um apoio, que tem que ter alguém. É direito e eu vou processar se a escola não tiver. Mas não é só isso, porque pode ter o apoio e não incluir. Quantas vezes a gente vê as escolas com apoio que, quando essa criança está com muita dificuldade, você tira essa criança e manda ela passear com apoio. Isso é inclusão? Exatamente. Por não isso é? que eu digo então, que incluir não é assinar um decreto. Não adianta você pensar que você vai promover a inclusão a partir da assinatura ou da legislação. Conforme você disse, a legislação é importante e ela assegura às famílias o direito de que os seus filhos estejam incluídos e inclusos, né, dentro das escolas comuns, mas eu acho que mais do que a legislação, há necessidade de que tenha um conhecimento do funcionamento desse sujeito. E eu acho que hoje, em termos legais, a gente já tem toda a legislação disponível para que a inclusão aconteça. Porém, ainda não há por parte da sociedade, quando eu digo a sociedade, também os professores, né, do conhecimento dessa pessoa com deficiência. Ainda é um corpo estranho dentro da escola. Ele ainda é alguém que veio para desorganizar a estrutura da escola. E aí, como você... Tudo aquilo que estava muito arrumadinho, ele chega e bagunça, né? Exatamente. E aí pensa-se que, a partir da lei, eu tendo um professor de apoio, eu vou resolver o problema. E esse professor de apoio vai criar um terceiro problema, né? Porque esse professor de apoio nem sempre é muito bem aceito pelo professor regente. Ou o professor regente, às vezes, deixa tudo para o professor de apoio. Ah, então, tudo bem, você é professor de apoio, e aí você toma conta do fulaninho que tem deficiência e eu vou tomar conta dos outros 38 que você estava falando aí, né? E, na verdade, o professor de apoio, ele não é ele o responsável por fazer o planejamento, não é ele eu tenho um professor regente que vai cuidar disso. O professor de apoio, como o próprio nome está dizendo, ele é um apoio para ambos. Ele é um apoio para o aluno que tem dificuldade de aprender ou que tem um ritmo diferente de aprendizagem, e ele é também um apoio para o professor na medida em que ele vai mediar, né, a relação do aluno com deficiência com esse professor. E ele pode falar, olha, ele consegue dessa forma, se a gente tentar modificar desse ou daquele jeito, isso seria mais funcional. Mas a gente vê em muitas situações que eu tenho lá o professor, eu tenho às vezes um estagiário, eu tenho o professor de apoio e 2 ou 3 com deficiência. E aí vira, desculpa a expressão, um angu de caroço, porque aí as coisas não acontecem. Então, só a lei... Elas até acontecem, Marcos, desculpa te interromper, mas é assim, essa angústia que o tempo está passando, né? Elas até acontecem, mas não quer dizer que elas estejam incluindo. E aí tem uma pessoa que entrou aqui, eu não consigo ver o nome, mas ela disse dessa questão de que as famílias ainda veem a escola como um lugar onde deixarão seus filhos para serem cuidados, principalmente esses alunos com necessidades especiais. E é verdade, por falta de esclarecimento, talvez, por comodidade, muitas famílias, para se verem livres daquele trabalho, pelo menos por um período, porque vamos colocar, eu não queria, você queria? Ninguém quer um filho que tenha necessidades especiais, apesar que todos temos, né? Mas eu estou dizendo dessas necessidades especiais. A família, até para se sentir melhor, ela deixa no lugar e a única preocupação dela é que esse indivíduo seja cuidado. E aí ela deixa de
beneficiar, de deixar essa criança, esse adolescente, aproveitar daquilo que é função da escola, que é a aprendizagem para a vida pública. Porque a aprendizagem, do meu ponto de vista, a aprendizagem da vida privada, quem faz é a família. A escola auxilia para a aprendizagem da vida pública, não é? Onde ela tem contato. Pode falar. O professor Jogo estava comentando aqui ainda há pouco, você está na escola, mas não faz parte da escola, né? Eu acho que é bem isso. E ele está nos lembrando também já há algum tempo que nós tínhamos 4 minutos, que veja não seja, mas é bom a gente partir para os finalmente. Não sei se você... Eu falei que ia ser pouco tempo, porque põe Marcos e Evelyn para falar. Eu precisava de tempo, né? E você não me dá tempo. Eu dei tempo sim para você. Olha, gente, obrigada Valon Educacional, obrigada HBF pela parceria. Eu gosto demais de trabalhar no Instituto Valon. Obrigado, Marcos, você é um grande parceiro. Somos da 4ª turma de fonoaudiologia da PUC e estamos nessa parceria aí há mais de 30 anos, né? Muito obrigada por esse momento. Nós também te agradecemos, né? Eu quero, em nome do Valon Educacional, do Instituto HBF, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu acho que a gente tem muitos alunos do Valon participando da live, mas tem pessoas também que não são do Valon. E é importante falar da proposta do Valon, né? Que traz para esses professores que já estão lá na lida a possibilidade de conhecer um pouco mais. Então, dentro das propostas do curso do Valon, eu acho que é exatamente isso. A gente ter também, né, de acordo com a sua escolha, esse conhecimento do sujeito que tem deficiência intelectual e seja menos sofrido para os professores conduzir uma turma que, dentre ela, tem pessoas com deficiência. E que, embora sejam deficientes, eles têm possibilidades de aprender. E é possível, né, que haja aprendizado mesmo com pessoas com deficiência. Acho que a proposta é isso, a gente conhecer um pouco mais, como você bem disse, esse sujeito, e a partir desse conhecimento, entender esse funcionamento e oportunizar a aprendizagem. E eu acho que não tem nada que deixe um professor mais feliz do que saber que o seu aluno aprende. E nem o terapeuta. E também não. Eu acho que tem que salvar essa live aí. Você já salvou, Marcos? Eu agora não estou te escutando de novo. Luiz Eduardo, olha para mim, se já deu tempo. Salva a live, Marcos. Eu ponho aqui. Mas eu não estou escutando o Marcos mais. Ok, então, não estou escutando o Marcos, estou encerrando a nossa live. Muito obrigada a todos. Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Mas isso, Elva.